Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Nesse vídeo nós vamos estudar o fator de potência atrelado ao deslocamento de fase entre a corrente e a tensão. No vídeo da aula 97, nós estudamos a potência média ou potência ativa, de circuitos elétricos e vimos que, além do produto da tensão e da corrente, temos também lá o nosso cosseno de θ, onde θ ali é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. O fator cosseno de θ tem uma influência significativa no valor da potência, independente dos valores da tensão e da corrente. Se cosseno de θ é igual a zero, a potência é nula. E se cosseno de θ é igual a 1, a potência será, então, máxima. Por ter essa influência, o cosseno de θ, que é o fator de deslocamento entre a tensão e a corrente, é também chamado de fator de potência. Bom, ao menos isso aí é válido aí para sinais puramente senoidais. Conforme nós vamos avançando no estudo aí, pessoal, teremos uma melhor compreensão do fator de potência. Então, para uma carga puramente resistiva, como mostra a figura 1, a diferença de fase entre a tensão e a corrente é zero. E conforme nós estudamos lá na aula 93, pessoal? Então, o fator de deslocamento e também o fator de potência nesse caso é igual a 1, Assim, a potência fornecida pela fonte é máxima, no caso desse exemplo, 375 watts. Para uma carga puramente reativa, como no caso aí da figura 2, temos uma carga puramente indutiva, a diferença de fase entre a tensão e a corrente é 90 graus, conforme nós estudamos na aula 94, para o caso do indutor. Então, o fator de deslocamento, o fator de potência aí, será zero, cosseno de 90, zero. Assim, a potência entregue à carga é nula, mesmo tendo os mesmos valores de tensão e corrente de pico que nós vimos lá no exemplo do caso resistivo, Se fosse uma carga puramente capacitiva, teria o mesmo efeito aí da carga puramente indutiva, Bom, nas situações em que a carga é uma combinação de dispositivos resistivos e reativos, pessoal, o fator de potência vai ter um valor entre 0 e 1. Quanto mais resistiva for, mais próximo da unidade terá o fator de potência. Quanto mais reativa ela for, mais próximo de zero será o fator de potência. Então, em termos da potência média, da tensão e da corrente no circuito, temos o fator de potência conforme a equação 3 aí, pessoal? O termo adiantado e atrasado são frequentemente usados aí em conjunto com o fator de potência, Esse termo é usado para definir em função da corrente na carga. Por exemplo, quando a corrente está adiantada em relação à tensão aplicada, dizemos que a carga tem um fator de potência adiantado. E quando a corrente está atrasada em relação à tensão, dizemos que a carga tem um fator de potência atrasado. Então, podemos dizer que circuitos capacitivos têm um fator de potência adiantado, enquanto circuitos indutivos têm um fator de potência atrasado. Nós vamos estudar com mais profundidade a importância do fator de potência nas redes de transmissão e distribuição de energia elétrica com mais profundidade em outros vídeos, pessoal? Até por isso eu peço que você então faça sua inscrição no canal, e também verifique, ative as notificações, para que você seja avisado sobre as próximas aulas, ok? Bom, agora vamos resolver um exemplo numérico para que isso fique mais consolidado para a gente, ok? E também, pessoal, na descrição desse vídeo tem um link para a lista de exercícios, para você treinar esse conteúdo e depois eu vou subir um vídeo para você verificar, então, a sua performance com relação ao domínio desse assunto, ok? Vamos lá, então. Vamos para um exemplo numérico agora. Determine os fatores de potência das cargas nas figuras a seguir e verifique se estão adiantados ou atrasados. Bom, no primeiro caso, nós temos uma corrente com amplitude de 2, ou seja, 2 amperes, seno de ômega-t mais 40 graus. E a tensão é 100, seno de ômega-t menos 20 graus. Fator de potência, que será o cosseno da diferença de fase entre tensão e corrente. Cosseno, então, ali do módulo da diferença de menos 20, que é a fase da tensão, certo? Está ali atrasada em relação à origem, 20 graus, menos a fase da corrente, que está adiantada ali em 40 graus em relação à origem.
Então, nós temos uma diferença de fase aí de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é meio, né? Ou 0,5. Isso significa que o nosso fator de potência é 0,5 adiantado, pois a corrente está adiantada em relação à tensão, né? Que tem a característica de um circuito ali fortemente capacitivo, né? Corrente adiantada em relação à tensão. Na segunda figura, nós temos uma corrente de 5 amperes e ela está adiantada em relação à origem 30 graus. E a tensão ali de 120 volts de amplitude tem uma fase de mais 80 graus. Então, pessoal, o fator de potência, mais uma vez aí, né? Cosseno de θ, e nesse caso será o cosseno do módulo da diferença de fase entre tensão e corrente. 80 menos 30 vai dar ali cosseno, então, de 50 graus. O fator de potência, então, aí é 0,643 atrasado, né, pessoal? Pois a corrente, embora ela esteja adiantada em relação à origem, ela ainda está atrasada em relação à tensão, que está ainda mais adiantado. Se o fator de potência está atrasado, então significa que ele tem uma forte influência de indutores, ou seja, temos aí um circuito fortemente indutivo. Tá? Então, no último caso ali, nós temos uma corrente eficaz de 5 amperes e uma tensão eficaz agora de 20 volts. Observe que nós estamos trabalhando agora com valores eficazes, né? E a potência indicada ali na carga é de 100 watts, então é a potência média. Conforme nós vimos lá na equação 3, pessoal, podemos escrever o fator de potência como sendo a potência média sobre o produto da tensão e da corrente, né? Ambos com valores eficazes. Então, o nosso fator de potência será 1000 watts sobre ali 20 volts vezes 5 amperes, resultando aí, então, pessoal, numa corrente e uma tensão em fase, pois o fator de potência aí é 1. E a gente só vai ter o valor 1 para cosseno de θ quando tensão e corrente estão em fase. Então, trata aí de uma carga puramente resistiva. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like, né, caso tenha gostado do vídeo. E fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até a próxima aula.